Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Muito bem, na outra quarta-feira, nós entendemos no Hebreus 1 até o 6 que existe um lugar de descanso, que existe um descanso de Deus. Domingo, nós aprendemos do 7 ao 11 que todo cristão deve entrar nesse descanso, não só ficar diante dele, não só contemplar que existe esse descanso, mas é necessário entrar nesse descanso. Hoje, nós veremos onde é esse descanso, que lugar é este? Não é? Que lugar é este? E foi interessante porque eu venho pensando nesse Hebreus 4, e domingo que vem, aliás, próximo domingo, né? Domingo que vem, domingo, nós vamos entender qual é a função de Jesus Cristo nesse descanso. Mas hoje, que lugar é esse? Então, existe um descanso, né? Nós devemos entrar, é um local, mas que local é este? E interessantemente, tive um imprint para aqueles que seguem o Crepúsculo, sabe o que é um imprint, né, Victória? Quem nunca assistiu não sabe o que é um imprint, vai ficar sem saber também, não vou contar, porque não é o tema de hoje. Mas eu tive um imprint essa semana, mais precisamente ontem, que eu estava lutando, porque a gente, quando pega um texto enorme, se propõe a estudar um capítulo inteiro, a gente tem que associar. E quando você vai associar o tema ao capítulo inteiro, você tem que associar, entretanto, sem forçar a barra. Como é que força a barra? Quando você coloca um tema lá em cima do texto, que o texto não fala daquilo. Então aí a gente tenta ser honesto com a gente, com o texto, e não fazer isso. Mas a gente quer achar o tema ali. Então a gente estuda, a gente pensa, e pasmem vocês, mas ontem, no momento do meu imprint, foi mais ou menos assim. Ontem eu estava com alvo de... Eu não quis nessas férias acordar 10 horas, meio-dia, porque descobri que férias acaba. Quando eu aposentar, talvez eu mude esse hábito. Mas não, vou levantar 6 horas pelo menos, que quando voltar a trabalhar, fica mais fácil voltar a levantar às 4, não vou sofrer tanto, então eu venho levantando às 6. Né? Já é um descanso. E aí eu botei o despertador. E aí ontem, quando o despertador tocou, e eu dei aquela voadeira para desligar ele, nos 15 milésimos de segundo da voadeira da minha mão, baixar e achar o despertador debaixo da cama para pegar, para desligar. E eu estrategicamente comprei um relógio digital de luz azul, porque a luz vermelha afeta os meus olhos e o verde, não sei o que é, me acaba. Mas o azul não, ele é mais clarinho, ele é mais ameno. Quando eu ligo ele à noite para ver as horas, ele não me acorda totalmente. E era aqueles milésimos de segundo lá de pegar o despertador e desligar, eu ouvi assim: a palavra é o lugar de descanso. E achei interessante o imprint, porque eu não estava pensando, eu estava dormindo, eu estava acordando. E foi a primeira coisa que veio à minha mente quando o despertador tocou. A palavra é o lugar de descanso. Eu pronto, matei o texto. Levantei correndo, antes de tomar café, eu já fui para o texto, para ver se era a palavra. Por quê? Porque nós cantamos que existe um lugar de refrigério. Nós cantamos uma canção que existe um lugar de descanso. E a vida inteira nós dissemos que esse lugar de descanso era quem? Jesus Cristo. E aí ontem eu fui então trabalhar a ideia do imprint no texto. Opa, peraí, Jesus Cristo não é um lugar, Jesus Cristo é uma pessoa. A gente pode até associar Jesus como um lugar que a gente vai e se refugia. Mas lugar, ele não é, ele é uma pessoa. E aí eu comecei então a dar vida a essa ideia de que esse lugar de descanso é a palavra de Deus. Falei, tá bom, então nós temos uma sequência a ser cumprida. E assim diz, carta geral de Hebreus, capítulo 4, verso 13. 12, 13 ou 13 ou 14? É 12, 13, né? Eu pus aqui errado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Poxa, a palavra é lugar de descanso. Ó,
Do 1 ao 6, há um descanso de Deus. Do 7 ao 11, devemos entrar nesse descanso. Do 12 ao 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não uma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E aí você termina o texto e você pode dizer: Senhor, obrigado. Porque tua palavra é esse local. A palavra de Deus é o local de descanso. E eu fiquei pensando nisso em primeira instância, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela é viva. E essa coisa de vivo, de estar vivo, né, é uma coisa incrível. E quando você pega o Evangelho de João, você descobre que Jesus era o Verbo, e Verbo é a palavra encarnada, essa palavra viva que vem desde os dias de Abraão, sendo montada até chegar aos nossos dias, com tudo que nós necessitamos, e com todas as palavras, e com todas as ideias que nós precisamos para estar resguardados e guardados, e principalmente descansados. Incrível como a palavra de Deus, ela não tem esse poder de nos dar refrigério. Aí me lembrei da recente canção, a antiga canção, mas que recentemente tem sido restaurada nas igrejas, em breve, quem sabe talvez aqui, e que diz que a gente, naqueles dias de pavor, de angústia, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E fiquei pensando nesse refrão, como a palavra de Deus viva, ela tem esse poder de, quando a gente a encontra, de restaurar dentro de nós a expectativa, a esperança, a coragem de continuar e de vencer. Então, na verdade, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ela é viva, ela nos alcança, ela vai se atualizando dentro de nós, no sentido bom da palavra atualizar, não se modificando, mas alcançando nossas necessidades. Talvez por isso muitos de nós não temos encontrado descanso. Eu me lembro de quando me converti, eu ouvia muito assim, ó, que você deve ler a Bíblia. Lá se decorava muitos versículos, principalmente da escola bíblica. Essa coisa Nutella de vir aqui e ler o versículo, e segunda-feira ninguém mais sabe qual o versículo que apresentou. Ela tinha que decorar. E se falava assim: você decora, porque no momento certo, quando você precisar, o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas. Quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, ela, em primeira instância, nos salva. Ela nos tira do engano. Quantos de nós vivemos entenebrecidos no nosso entendimento? E a Bíblia diz que nosso entendimento é vaidade, é vã filosofia. Mas quantas vezes nós estamos entenebrecidos no nosso entendimento, nós encontramos o versículo, nós encontramos a palavra, e ela clareia, e ela traz à tona o que nós precisamos, o que somos e quem somos. E o que devemos, principalmente. Mas sem um encontro vivo e eficaz com a palavra, um encontro impactante, um encontro transformador com o querer de Deus para nós não achamos esse lugar de descanso. Esse lugar, então, é a palavra que é viva, que é eficaz. E quando diz que ela é eficaz, quer dizer que ela pode tratar todos os males. Já viu propaganda de remédio assim, que ele é eficaz, ele cura? Incrivelmente, a palavra de Deus, ela traz descanso para as nossas almas, porque ela é eficaz. E ela é eficaz em todas as nossas nuances. Fiquei pensando nisso, então, que costumeiramente nós resistimos à palavra, nas suas diversas manifestações, seja na lição da escola bíblica, seja
na palavra do pastor, seja no versículo lido. Me lembro de uma história que se contava no seminário, que um físico quântico americano da NASA entrou em crise com a existência e foi para um dos parques dos Estados Unidos. Eles gostam disso, de ir para os parques meditarem, pensarem. E estava sentado lá no seu banquinho, mas é uma coisa incrível, porque a crise ela se espalha e Deus parece que joga um pozinho de crise em toda a humanidade. E tinha um crente naquele dia também em crise com o versículo. Ele foi, só que ele não sentou no banquinho não, ele adentrou-se alguns metros dentro das plantações, das árvores lá. E ele estava tentando decorar um versículo de Pedro. E os elementos ardentes se dissolverão em fogo. E ele falando isso alto, alto, alto. E o físico quântico lá do banquinho começou a ouvir aquilo. Eu falei, mas peraí, quem é essa pessoa que sabe como o mundo vai acabar? Chegará um ponto de ebulição, de aquecimento, que o mundo se dissolverá em elementos ardentes. A Bíblia diz que a terra acabará em fogo. Ele levantou, gritou, chamou, e veio o crente, perto de um físico quântico, um crente tentando decorar um versículo, perto do cara que sabia tudo. Eu falei assim, mas onde é que você descobriu isso? Está na Bíblia. Mas isso são teorias quânticas do fim. Não, mas está na Bíblia, eu sei que está na Bíblia. Ele foi para a carta, leu, se converteu. A palavra, ela tem o poder, ela é eficaz, porque ela alcança todos os nossos males, né? Uma coisa interessante sobre essa coisa de ser eficaz, né? A gente chega a apegar naquilo que é eficaz, né? Minha médica me passou um remédio e eu venho tomando um comprimido por dia, né? Para colesterol. Aí fiz os exames essa semana, está tudo zerado. Eu falei assim, olha, suspende agora o remédio de colesterol. Eu falei, poxa, estou com duas coisas. Primeiro que eu estou apegado a tomar ele todo dia de manhã. Como é que eu vou viver sem tomar ele agora todo dia de manhã? Parece que eu estou traindo ele. Segunda coisa que eu comprei, acabou. Sexta-feira eu comprei a caixa, sábado. Ontem eu fui no médico, custou R$120. Eu falei, eu vou tomar esse trem. R$120, são só 60 dias, 2 meses a mais, faz mal não. Estou tão apegado, é tão eficaz, né? Eu estou lá hoje, eu não tive coragem, por exemplo, de não tomar, tomei. Agora amanhã vai ser uma outra luta que amanhã eu vou ter que decidir, eu suspendo ou não suspendo. Que foram R$120. E ele foi tão eficaz. A palavra de Deus, quando eu a encontro, ela é tão eficaz, ela me sustenta. Já contei para vocês que um velho macumbeiro benzedor lá de Bela Vista se converteu pelo rádio, né? Aí uma irmã da igreja, contei essa história já, ou não? Contei de novo, vai de novo. Aí ele ouviu no rádio, um pregador, e se converteu. Mas o que fazer? O velho era macumbeiro, benzedor, e tinha uma, né? Aí chegou uma irmã lá, pastor Carlos, é o seguinte, o meu vizinho lá, que é benzedor macumbeiro, converteu, e ele quer que um pastor vá lá. O senhor vai? Né? Aí o pastor lembrou aqui, Nossa Senhora Maria e José nos protege, vamos lá, né? Fomos lá. Chegamos lá, velho, da pesada, benzia, toda quinta-feira tinha uma reunião de benção na casa dele à noite, as vizinhanças iam, mas tinha se convertido, porque ele queria saber o que ele fazia agora, se ele podia continuar benzendo, se ele não podia, enfim, o pastor evangelizou, terminou, pai, tá. E começou um culto lá toda quinta-feira, então a clientela dele ia para os cultos, e aí, em vez de ser benzida, dava ali a palavra. Estava no seminário, primeiro ano de seminário isso. E num dos cultos lá, chamava-se Seu Antônio. Um dos cultos lá na casa do Seu Antônio, pastor Carlos, quando vê, deve se lembrar disso. Eu estava lá, eu estava em crise com o seminário. Sabe aquele dia que você não quer mais nada? Eu falei, não quero mais nada, não quero mais nada, Deus, não quero mais nada. E o pastor estava pregando, e, assim, e aí eu calculei na minha mente, eu vou sair do seminário, vou largar o seminário, vou voltar para minha casa, vou arrumar um emprego e vou ser feliz, porque não tem um trem mais feliz que a gente desviada. Gente, você quer ser feliz, desvia. Os 3 primeiros meses é uma maravilha. Depois Satanás vem trazer a notinha, aí você paga o resto da sua vida pela besteira. Mas eu estava ali, não, vou ser feliz. E aí eu fiz aquilo que a gente não faz. Falei, Deus, eu vou abrir essa Bíblia, que no lugar que abrir, se você não falar comigo, é hoje que eu largo. Então, é sua última chance. E abri, caiu no Salmo 27. Que eu posso habitar na tua casa perpetuamente. E aí minha Bíblia tinha referência. Salmo 27, eu olhei, qual é a referência? Jeremias 29:11.
Aí eu abri em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, a palavra diz assim: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor dos Exércitos. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então ireis e me buscarei. Quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Baixei, chorei, me arrependi e tomei esse texto como meu descanso. Nos últimos 30 anos, todas as vezes que dá vontade de desistir, eu recito o texto. Epa, desistir para quê? Se eu tenho um lugar de descanso, o lugar de descanso é o fato de que Deus tem planos para mim. São planos de paz e não de mal, que me darão um futuro e uma esperança. A palavra de Deus ela é eficaz, é um lugar onde eu posso ir e me esconder. Aí eu poderia ficar recitando versículos do tipo, são lâmpadas para os meus pés, então a palavra ela é um lugar tão eficaz que ela dirige o meu caminho. Que ela me dá a direção de onde eu devo caminhar. A palavra de Deus, ela guarda meu coração. A palavra de Deus deve ser atada, diz o autor de Provérbios, como um colar. Porque a palavra, ela purifica, ela limpa, ela lava. Então ela é eficaz, ela é viva, ela alcança, ela fala, ela nos transforma. Ela é eficaz porque não há mal que ela não possa curar. Não há desesperança que ela não possa tornar em perspectiva melhor. Não há vida que ela não possa dar diretriz. A palavra de Deus é o descanso de Deus para nós. Por isso precisa ser amada. Por isso precisa ser lida. E ela é viva, ela é eficaz, ela é esse descanso porque ela é penetrante. E achei interessante, de uma forma nova e viva, esse penetrante. Interessantemente, nós nos fechamos. Eu sinto que a pandemia nos fechou, me fechou, te fechou. De uma forma saudável, de uma forma pecadora, de uma forma egoísta, de uma forma curadora, mas nos fechou. Cada um de nós teremos que lidar com o índice de fechamento que a pandemia nos trouxe. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar onde os homens não têm em nossas vidas. Aí eu poderia evocar o Jeremias 17 para aqueles que o sabem de cor. Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Seu coração é mais perverso que todas as coisas. Aí aprendi lá em Rio Branco, no Acre, que coração do homem, Ednilton, é terra que ninguém anda. Ah, mas eu sou pai, eu sei, sabe nada. Ah, mas nós estamos casados há 20 anos. Eis aí, no 20 anos, em um dia, 3 horas, eis aí a surpresa. Coração do homem é terra que ninguém anda. Mas a palavra de Deus diz, em outras palavras, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem o poderá prescrutar, esquadrinhar, conhecer, a não ser o Espírito Santo de Deus e com sua palavra. A palavra de Deus ela é penetrante. Ela encontra em nós aquilo que nós escondemos de nós e nós escondemos dos seres humanos, ao ponto do Davi orar: Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles que me são ocultos. Eu não sei, mas eu sei que eu pequei. Então perdoa. Tua palavra tem poder de trazer à tona minhas rebeldias, meus medos, as minhas conchas, né? Nós fechamos como conchas, mas ela vem e penetra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes que penetra até a divisão de alma e do espírito. E olha que eu não vou nem entrar se o homem tem alma e espírito, porque a gente já sabe que tem. Porque a palavra de Deus até
dar conta de fazer essa divisão. A gente não dá conta nem de acreditar que o homem tem alma e espírito, são duas partes distintas. Tão limitados somos. Mas a palavra de Deus, o texto diz que ela é poderosa para dividir. Eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa! A Bíblia operada em mim pelo Espírito Santo de Deus, dá conta de discernir o que é loucura da minha alma, com o que é revelação de Deus ao meu espírito, consegue compreender isto? Olha que poder, olha que maravilha, é por isso que ela nos dá força para continuar para vencer, nos dá poder para vencer e continuar a jornada. Ela é poderosa e dá conta de discernir o que é loucura da minha alma com o que é revelação de Deus ao meu espírito. Porque a alma, nossas emoções, é louca. Tem umas que são até bipolares. Mas o espírito, a palavra de Deus diz que é a lâmpada do Senhor, que permanece ali acesa, e o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Nosso espírito fica tentando jogar para a nossa alma. Mas se não fosse a palavra de Deus que nos dá equilíbrio, que é viva e eficaz, e que dá conta de discernir isso daí, nós seríamos, como diria o pastor Carlos na escola bíblica, tão burros quanto os ímpios lá fora. Tão loucos, tão insanos quanto os ímpios lá fora. Mas a palavra de Deus, ela discerne. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Aí deixa para a Carol explicar quando ela for pregar. Aí já não é minha matéria. Juntas e medulas, eu não sei se é muito sensível a achar a divisão disso daí. O versículo diz, ela é apta. Como ex-militar, adoro essa palavra. Vocês sabem, acredito que ele não está vendo, né? Mas meu irmão mais velho, uma vez teve probleminhas na escola, porque nós somos, assim, afrodescendentes, né? Minha família, né? Samuel é afrodescendente, que a gente vê as veias, as tripas, tão branco que é, né? Viva os portugueses. Então a gente é branco. E o povo diz, porque faz bullying com afrodescendentes? Não, faz bullying com os brancos também. A gente era chamado na escola de bunda branca. Principalmente na educação física. Tinha que fazer o exame de educação física, tinha que ir lá tirar a roupa, o professor olhava se você tinha alguma deformidade, senão colocava apto e inapto. Já contei isso, né? A gente não queria fazer educação física, mas a gente também não queria ter uma carteirinha carimbada inapto. Já até contei que quando eu me converti, e cheguei na igreja e vi que aqueles que lançam a mão do arado e olham para trás não são aptos para o reino de Deus, fiquei chocado. Porque se tem uma coisa que eu não queria desde a 5ª série, quando eu fui para o colégio, tinha educação física, era ser inapto. Eu queria ser apto. A gente não gostava de educação física, mas a gente não queria ser inapto. Aí você ficava com aquele estigma o resto do ano. Além de ser chamado de bunda branca inapta. Você não pode fazer educação física. Então a gente fazia. Engolia o choro e fazia. E no quartel, esse apto e inapto, pelo menos no meu ano, era assim, muito usado. Eu acho incrível quando Deus, inspirando o Espírito Santo, que inspirou Paulo, ou seja lá quem for o autor de Hebreus, diz que a palavra de Deus ela é apta. Cara, eu não sei como é que é a sua relação com a Bíblia, mas dentro da minha relação com a Bíblia, do meu amor pela Bíblia, da minha proximidade com ela, isso enche meu coração, isso transborda a minha alma. Aquilo que dirige a minha constituição, a minha lei, os meus paradigmas, os meus conselhos, não tem falha, são aptos. Aptos para discernir os pensamentos e intenções do meu coração. Aí eu posso descansar. Aí, Deus está explicado, então eu posso descansar. Olha aqui, o que a palavra de Deus aqui dividiu e contou a razão. Alma de espírito. Se eu entrego minha alma e meu espírito a Deus e busco sua palavra, esquenta não que ele trará a verdade. Se eu entrego meus pensamentos e as intenções do meu coração a Deus e busco sua palavra, ela é apta para discernir os meus caminhos. E aí, de novo, esse trem de juntas e medulas, não sei explicar, fica para depois. Imagine, pense, conclua o que vocês quiserem, não vou entrar nesse mérito, não.
Para mim já basta. Espírito e alma, ela é apta. Pensamentos e intenção do meu coração, ela é apta para discernir e curar. A palavra de Deus é descanso. É o lugar de descanso. Sabe, na finalização do capítulo, nós vamos ver o papel de Jesus nisso, mas o lugar onde eu me refugio, o lugar onde eu encontro plenitude, o lugar onde eu encontro quem eu sou, e o que Deus quer fazer de mim, é sua eterna, santa e poderosa palavra. Então, quando você rejeita a palavra de Deus, das suas diversas manifestações, seja na lição de escola bíblica Marvel, Guerra Infinita, seja na palavra pregada aqui, seja na canção cantada, seja no versículo ouvido, quando você rejeita, você não está rejeitando a pessoa que está ali à frente, você não está rejeitando o pregador. Nós já fomos aceitos, fomos chamados para esta obra. Então nós não buscamos mais aprovação humana. Nós buscamos a aceitação de Deus, porque Deus não rejeita a oferta, nós já sabemos disso. Assim como a Caim ou Abel, sei lá quem ele rejeitou, mas enfim, ele não rejeita a oferta, ele rejeita o ofertador. Então nós já fomos aceitos, por isso estamos aqui. Dissemos sim, Senhor, eis-nos aqui. Agora você rejeita, não é a mim, porque eu fui escolhido por Deus, e se Deus foi quem me escolheu, Paulo diria assim aos romanos, que me poderá fazer o homem, se é o Senhor que me justifica. Mas quando você rejeita a palavra, você perde a oportunidade de ser curado, ser conduzido, ser iluminado. Aí você passa a sobreviver. Contei para vocês a minha experiência com largados e pelados na Discovery, né? Aprendi lá, um dos participantes usou esse termo. Eu não vim aqui para sobreviver, eu vim aqui para prosperar. Falei, tá, mas eu fiquei umas 2 semanas tentando entender essa diferença. Sobreviver é você nascer aqui e cumprir seu ciclo, como dizem os meninos da escola, né? É nascer, crescer, ficar burro, casar, ter filhos, morrer, envelhecer e morrer. Esqueça o ciclo, você faz isso. Nós estamos chegando perto, né? Nós que estamos velhos, estamos chegando perto de cumprir o ciclo. Então, na vida, nós podemos sobreviver, ou nós podemos prosperar. Prosperar é um pouquinho diferente. Eu nasço, eu cresço, eu aprendo, eu conheço, eu vejo, eu experimento, eu desfruto, eu toco na presença de Deus, nos mantos de Deus. Eu entendo a razão da minha existência. Eu cumpro o querer de Deus para mim. Vivo no centro da sua vontade. Isso é prosperar. A maioria expressiva das pessoas que eu conheço só sobrevivem. Só estão aqui cumprindo o seu tempo, o seu ciclo. Mas não prosperam. Porque rejeitam a palavra. E aí vive essa vida. A palavra ela é apta para discernir intenções do coração, do espírito. Ela é apta para curar. Ela é apta para fazer coisas gloriosas em nossas vidas. Por fim, a palavra, que é o verbo, nos dá a condição de descansar em Deus. E ela nos dá a condição de descansar, olha o último verso, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Tenho tido, no pós-pandemia, eu acho que a minha grande mudança, o meu grande clique foi assim, eu tirei um pouco, médio, muito, sei lá a quantidade, não sei dizer. Eu agora estou na linguagem dos índices, né? Porque os exames a gente trabalha com índice, né, Nayara? Então, os meus índices, então, eu não sei que índice isso ocorreu na minha vida, mas eu tenho percebido que a diferença em mim de hoje é de 3 anos atrás, é que de 3 anos atrás eu estava freneticamente correndo atrás de pessoas.
tentando mudar sua vida, tentando mudar suas vidas, tentando contar para elas como estava errado o caminho delas, tentando contar como tinha caminhos melhores, tentando ensinar como havia situações melhores. A pandemia nos tacou dentro do escritório. Deus foi bondoso comigo, me deu um escritório 100%, até com ar-condicionado lá em casa. Eu fiquei muito tempo na pandemia no escritório lendo. E a pandemia me tirou, ou tirou os meus olhos dos seres humanos, ou seja, de você, e me levou para a palavra de Deus. E de uma forma íntima e pessoal, eu tenho experimentado uma novidade de vida na palavra. E aí eu olho para esse dia e vejo que não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante dele que é Deus. Sabe uma coisa incrível? Deus, ele foi perfeito no seu plano. Ele veio em Adão e Eva, mostrou que havia o mal preexistente, mostrou que havia condições do homem de escolher, o homem escolheu desobedecer, veio e trouxe todas as coisas como sombra até chegar à sua palavra. Porque era plano dele na sua palavra, no verbo encarnado, consolidado, que todo homem se desnudasse diante dele. E a Bíblia, ela faz isso, ela nos desnuda diante de Deus. Ela nos faz seres humanos impotentes diante de Deus. A Bíblia, ela vem e tira tudo que está encoberto. E aí não há criatura alguma encoberta diante do Pai. Estou lendo a Ana, minha sobrinha Ana Braga, minha sobrinha, que é leitora, exímia leitora, estão até melhores do que eu já. Ela descobriu, um leitor puxou outro, o Gabriel leu Vida Crucificada. Aí chegou assim e falou, nossa, pastor, eu estou exercitando um livro que eu queria ler, eu acho que o senhor tem. Discipulado do Dietrich. Eu falei, tem, nós lemos recentemente, né? Falei, te empresto. Não é do meu perfil emprestar não, mas te empresto. Se você não devolver, te mato, mas te empresto. Porque os livros, eles têm isso, eles citam você. E ela estava lendo o livro mais precisamente, um livro do John Milton. E, incrivelmente, um autor medieval, e traz uma visão da queda sob o ponto de vista de Satanás, chamado Paraíso Perdido. Satanás perdeu o paraíso. Ele teve que entregar, o homem entregou, e eles foram expulsos. E lá ele menciona o George MacDonald. E ela foi pesquisar e achou o George MacDonald, achou os livros, e leu um. Comprou e leu, falou, é bom, comprei e li. Nós temos no 5º ou 6º livro do George MacDonald. Estou termino amanhã A Princesa e o Goblin. E num dos capítulos de hoje, ela encontra com a tataravó dela, que orienta ela como vencer o inimigo, e são romances juvenis. E a avó dela explica para ela, o amigo dela não consegue ver o mundo espiritual. E ela pergunta para a avó dela, mas vó, eu estou com raiva dele. Ela disse, olha, você tem que entender que ver não quer dizer necessariamente compreender. Às vezes a gente vê, mas não compreende. Eu acho isso interessante, porque nós olhamos uns para os outros, até vemos as suas mazelas, vemos as suas dores, até experimentamos, e às vezes até ajudamos você a carregar. Mas de fato e de verdade, quem te vê desnudo, desencoberto, nos detalhes, é o Senhor Deus de Israel, por meio de sua palavra, de seu Espírito Santo. O que nós, seres sábios, fazemos é escolhemos outros seres sábios e compartilhamos o que a palavra nos trouxe, o que a palavra nos discerniu. Mas a palavra, ela tem condições de nos dar descanso, porque ela tira o peso. Para vocês, leitores de O Peregrino, a palavra, ela tem o poder de nos tirar o fardo. E quando nós tiramos o fardo de cima de nós, a ansiedade morre. Descobri recentemente que
a gente tem muitos enganos, né? Como, por exemplo, a maioria expressiva de vocês pensam que eu vou falar uma palavra, vocês vão falar a primeira que vier na mente. Diabetes? Gente, não era retórico, não, é para vocês responderem. Eu falo a palavra, vocês falam a primeira coisa que vier a primeira palavra que vier na mente de vocês. Diabetes? Né? Açúcar, né? Todo mundo associa diabetes a... Aprendi essa semana que 2 horas de estresse intenso faz com que minha glicemia chegue a 500. Se eu não respirar, não precisa comer açúcar. Interessante, né? Se eu falar câncer, vocês vão falar cupim, que é a gordura da carne vermelha que dá câncer. E não. Ansiedade dá câncer, mágoa dá câncer. Então, o que nós precisamos é aprender a estar descobertos, desnudos diante de Deus por sua palavra. E ela nos dá condições de descanso. Aí ela nos leva a esse descanso. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso é libertador. Lembra que eu venho dizendo para vocês há 20 anos aqui, o versículo de Paulo, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aliás, nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Paulo fala aos Coríntios isso, e eu falo a vocês, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aliás, nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Agora vem o texto e me diz isso, olha... E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, pela sua palavra, que dá descanso, que tira os fardos, que nos alivia, que nos cura, que é apta, que é viva, que é eficaz, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Flávio, não é que eu gosto ou desgosto de você. Não é sobre isto, entende? Mas eu fico muito feliz, extremamente feliz, quando eu chego aqui no versículo, o versículo fala assim, caramba, João Braga, você não tem que tratar com Flávio, você tem que tratar com Deus, é Ele com quem você irá tratar um dia. Lembra, Rubem, que eu disse domingo? Que mais cedo ou mais tarde você estará diante de Jesus, será você e ele e você e ninguém, nem Satanás, nem ninguém poderá intrometer naquela conversa, naquele tete a tete, é isso aqui, ó. Então é tipo assim, hoje, aqui, agora, eu estou aos olhos de Deus pela sua palavra, desnudo, desencoberto, aos seus olhos. E aí eu posso compreender João, e conhecereis a verdade, ela liberta. Se não faz em cima de mim, poxa! Se é Ele que me conhece, se é Ele que me perdoa, se é Ele que me justifica, se é Ele que me cura, se é essa palavra que é eficaz, então está tudo resolvido. Eu já vivo isso aqui, agora, dia do juízo, como diriam os psicopedagogos de plantão, é só consolidação, já está feito o projeto ali. Aqui agora já vivo eu e Deus descansado. Aqui agora vivo eu e Deus na certeza de que sua promessa irá se cumprir. Te dou graças, ó Pai, eu te honro. Eu te honro porque tua palavra é o lugar de descanso. E ela é o lugar de descanso porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é apta. Nela não há falha. E ela nos desencobre de toda maldade, todo pecado. E nos coloca diante de Ti como somos. E o Senhor nos ama, nos perdoa, nos dirige, trata de nós. Te honro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?